Beleza. Continuando, né? Vamos lá, dando prosseguimento aqui à nossa aula. Aula 2, vídeo 2, coesão 1, tá? No primeiro bloco, na primeira aula, eu mostrei, apresentei para vocês tudo o que era necessário, o que é necessário para que você amplie o seu repertório articulador dentro do texto dissertativo, argumentativo que você vai produzir, tá? Então, tudo isso que nós estamos elaborando é para que simplesmente você amplie o seu repertório de articulação, não é isso? Apenas isso, articulação. É necessário, sim, além de entender toda a visão panorâmica como foi feito na primeira aula, é preciso entender também um pouquinho sobre a coesão de forma mais específica, tanto a coesão por retomada lexical quanto a gramatical, tá? Vou tentar ser mais objetivo para a gente terminar o mais rápido possível, ok? Então eu tenho aqui a retomada lexical. Ela é lexical porque todos os elementos que realizarão essa coesão, todos eles terão em sua essência, uma raiz. É diferente da retomada gramatical. Raiz, você já estudou isso, radical, você já estudou isso lá em formação das palavras, estrutura das palavras. Então, as lexicais, as coesões por retomada lexicais acontecem por meio de palavras. Palavras propriamente ditas, palavras que possuem raízes, né, radicais. É diferente da retomada gramatical, que as palavras aqui não possuem raízes ou radical, como é o caso dos pronomes, das conjunções, entende? Então, nesse caso aqui na gramatical, daqui a pouco você vai perceber alguns exemplos. Mas lexical, eu disse a vocês na aula anterior que existem 8 formas de apresentar esse tipo de coesão. A primeira forma que eu queria apresentar para vocês, que eu quero apresentar, é a famosa antonomásia. Antonomásia, Antonomásia é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem que ajuda, que contribui demais no processo de coesão. É nela que você vai encontrar aqui sempre uma coesão por meio de um cognome, uma coesão sempre por meio de um apelido. Então, imaginemos o cenário que você tem, né, em um primeiro período, você se referindo a Clístenes. Vamos pensar em democracia e você tem aqui Clístenes. Clístenes é o pai, chamado pai da democracia antiga. Então, ele é considerado o pai da democracia antiga. Então, imagine que você está em um período 1, e você apresentou, né, Clístenes, grego, ateniense Clístenes, e mais na frente, no período seguinte ou na oração seguinte, você precisa usar um elemento de coesão, mas que não repita Clístenes. Então você tem várias opções. Uma dessas opções é você utilizar uma antonomásia, que nesse caso seria o pai da democracia antiga. Quando você citar o pai da democracia antiga, você simplesmente estará fazendo uma retomada ao primeiro elemento que você apresentou dentro do seu período anterior, tá? Então é bem fácil. Antonomásia, isso vale para tudo, né? Lampião, por exemplo, é uma antonomásia de Virgulino Ferreira,
Entende? Então é sempre no romantismo, né? Você tem lá o poeta das três raças, Gonçalves Dias, o poeta dos escravos, quem? Castro Alves, o rei do pop, Michael Jackson, entende? Então sempre você vai ter essa opção de construir essa retomada por meio desse elemento lexical chamado de antonomasia. E aqui interessante que você consegue enxergar que é lexical de verdade, porque a palavra pai da democracia, só o fato de democracia estar aqui, já é uma palavra que tem raiz. Então, eu retomo a Clístenes utilizando uma palavra que tem raiz, como a antiga também tem raiz. Por isso que nós chamamos de retomada lexical. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, você tem aqui mais uma retomada. Vamos aqui chamar de elipse. Elipse? Não, vamos usar elipse, não. Vamos usar a sinônimo, sinonimia. Sinônimo é mais uma forma de antonomásia. Então, no período anterior, você usou a palavra moderno. Você usou a palavra moderno. E aqui você tem as opções para não repetir a palavra moderno usando sinônimo. Você pode usar odierno, odierno. Você pode usar contemporâneo, contemporâneo. São formas que você realiza a sua coesão, né? Amplia o seu repertório de articulação e realiza também esse processo de retomada lexical. Veja que a palavra contemporâneo e odierno, que significa moderno, são sinônimos, possuem raízes, por isso lexical. Você tem também aqui a famosa nominalização. A nominalização. Então imagine sempre no período anterior, pode ser no desenvolvimento, pode ser na introdução, pode ser na conclusão, não importa. O parágrafo, tá? Não pode ser na poesia, se é na prosa, não importa. O importante é que a nominalização é um processo lexical. No período anterior, imaginemos que você escreveu a palavra que o Brasil cresceu. Exemplo, o Brasil cresceu. O Brasil cresceu. Então, no período seguinte, você pode usar essa retomada dizendo o seguinte. Você pode dizer, por exemplo, crescimento tal, reticência. Perceba que quando eu digo crescimento tal, não esquece, viu, turma? Aqui eu me refiro ao meu primeiro período, e aqui eu posso ter o meu segundo período. Pode ser também a minha segunda oração. Não importa se o processo vai ser feito entre períodos ou dentro do período, essa retomada, tá? Então você tem aqui a nominalização, significa que você transformou um verbo, transformou em um nome, você transformou em um nome. Crescimento é um substantivo abstrato. Então você tem aqui crescimento, essa retomada cresceu. Nos últimos anos o Brasil cresceu na casa de 4% ao ano. Crescimento tal, olha a retomada, tá? O importante é isso, ó, repertório, criar nossos repertórios, ok? 4. Vamos aqui a elipse. A elipse, interessante da elipse, é que a elipse também é uma figura de linguagem, né? Diferente da antonomásia, que é uma figura fonética, a elipse é uma figura de construção e é usada justamente em textos, construção ou figura sintática, não é isso? A elipse é uma ocultação, né? Você já citou esse elemento, um presidente, por exemplo, um substantivo. Vamos citar aqui o presidente. Vamos citar aqui Getúlio Vargas. Então você tem aqui e diz que Getúlio
Vargas, Getúlio Vargas, você citando Getúlio Vargas, tá assim. Você, no período seguinte, você, ao invés de citar o antonomasia, pai dos pobres, tá? Você pode citar a elipse. Como é que você faz isso? É muito simples. Na elipse, você foca na desinência. Então você terá um verbo, olha, você terá um verbo. Todo verbo possui sua desinência. Todo verbo possui sua desinência. Por meio da desinência, a gente consegue recuperar o sujeito anterior. O sujeito da oração. Então, exemplo, eu posso assim dizer, Getúlio Vargas, durante o início do Estado Novo, perseguiu Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, né? Continuou essa perseguição no segundo governo, continuou perseguição. Então, quando a gente cita continuou, quando nós falamos continuou, quando nós citamos continuou, aqui ó, essa perseguição, continuou, é a desinência, o, tá? Desinência número pessoa. A partir dessa desinência, eu sei que eu estou me referindo a Getúlio Vargas, tá? Então, essa forma de ocultar o sujeito aqui, no verbo continuar, por meio dessa desinência, é uma retomada chamada lexical por elipse, por ocultação. Isso é muito comum. Tanto em verbos, a elipse, quanto também é fácil perceber a elipse dentro dos adjetivos. Adjetivos também. Adjetivos. Porque o adjetivo, ele varia em gênero. Então, eu posso dizer o Getúlio Vargas como traidor, por exemplo, entende? Se fosse uma presidente traidora, então eu posso usar essa retomada dentro dos adjetivos também para se referir à elipse. São 8, né? É muita coisa. 8. Vamos colocar aqui o hipônimo. O hipônimo. Como eu disse, né, o hipônimo e o hiperônimo são elementos de coesão que andam juntos, são inseparáveis. E o hiperônimo. Hiperônimo. Bem interessante esse aqui também, né? Eu não vou ficar fazendo frases muito simples, porque o foco da nossa coesão aqui é sempre pensando em frases para ser aplicadas no Enem ou no seriado. Enem ou seriado, não é isso? Então eu tenho que imaginar a produção de um texto, de uma frase, que possivelmente eu possa usar no Enem. E eu acredito, dependendo da temática, que eu poderia usar uma frase como essa daqui, ó. Poderia assim, falando sobre doutrinas sociais. Então eu posso vir aqui e reticência, e falando doutrinas sociais, tudo bem, tal. E poderia, aqui um pouquinho mais na frente, no período seguinte, se referir ao anarquismo. Então, mais na frente, eu me referi ao anarquismo. Ao anarquismo. Anarquismo. Quando no primeiro período eu me apresentei meu texto falando sobre doutrinas sociais, por exemplo, deixa eu criar uma frase assim. Vamos lá, diga assim. Vamos pensar no desenvolvimento. Eu digo assim. Cabe a princípio perceber que as doutrinas sociais no Ocidente levaram o ser humano a vários conflitos de ordem política, econômica e social. Ponto. Isso porque um dos mais relevantes movimentos do século XIX, o anarquismo. Então, quando eu citei o anarquismo
aqui. Eu fiz uma retomada lá no primeiro período, eu estou aqui no meu segundo período, fiz uma retomada ao meu primeiro período. Entende? Eu não preciso aprender apenas sinônimo, não. Eu não preciso, para realizar coesão, apenas de pronomes catafóricos e anafóricos, não. Eu não preciso apenas, para realizar a coesão, de operadores argumentativos, não. Manutenção temática. Eu posso vir até a retomada lexical e encontrar elementos como esses, que faz o teu texto ficar todo encadeado. Agora, é muito importante conhecer e estudar. Não adianta encontrar no quadro e não pesquisar, não exercitar, não treinar, não estudar. Não adianta, tá? Outro ponto aqui. Aqui tem 6, 5, não, 4, 5, mas aqui é o 6. Aí eu tenho 7 e 8. São 8 formas, que é, vamos colocar o 7, que é o meu merônimo, e o meu holônimo. Holônimo, tá? Merônimo e holônimo. O holônimo é a versão específica do hiperônimo, tá? É um pouco mais específico. E o meu merônimo é a forma mais específica do meu hipônimo. Vamos entender isso. É um pouquinho diferente. A relação hipônimo aqui, ó, e hiperônimo é uma relação não obrigatória. Diferente da relação merônimo-holônimo, que é uma relação obrigatória. Vamos colocar aqui embaixo, relação obrigatória. Estou me referindo ao ponto 7. Ok? Vamos lá. Imaginemos que você está escrevendo um texto do seriado. Imagine, você está fazendo um texto do seriado 3, a redação. E de repente, no processo de contextualização, você precisou se referir à célula. Tá? A célula. Você se referiu especificamente a uma mitocôndria. Tá? Então você está aqui e você se referiu a uma mitocôndria. Você se referiu a uma mitocôndria. Tá? E no período seguinte, você retomou, se referindo ao ciclo de Krebs. Não sei se escreve assim, Krebs. Vou botar cristas mitocondriais, eu tenho certeza. Cristas mitocondriais. Então, veja. Perceba que em anarquismo e doutrina social, eu tenho uma relação de subconjunto e conjunto. Tá? Veja também que essa relação de subconjunto e conjunto não é uma relação obrigatória, porque eu não tenho apenas o anarquismo com doutrina social, capitalismo, socialismo, comunismo, tá? Então essa relação de doutrina social, conjunto, subconjunto, não é uma relação obrigatória. Agora, quando se pensa em mitocôndria, a organela mitocôndria, dificilmente você vai encontrar, dificilmente não, impossível, você encontrar cristas mitocondriais, subconjunto, conjunto, subconjunto, cristas mitocondriais dentro de um ribossoma, dentro de um complexo de Golgi, dentro de um retículo endoplasmático liso. É impossível. Então, essa relação de conjunto, subconjunto, é uma relação obrigatória. Um está dentro do outro obrigatoriamente. Entende?
Então, essa relação aqui gera na nossa retomada uma relação de merônimo, relação de parte, e holônimo, relação de todo. Então, eu tenho aqui, ó, só para ficar bem claro, eu tenho um anarquismo aqui em cima, eu tenho um hipo, e aqui em doutrina social eu tenho o hiperônimo. Em mitocôndria e cristas mitocondriais, eu tenho mitocôndria, eu tenho o holo, porque o holo é o todo. E mitocôndrias, cristas, eu tenho uma parte, que nesse caso é o mero. Tá? Perfeito? Basicamente, isto. Existe uma nona forma de retomada, que é a perífrase, mas nem precisa trabalhar. Professor, o senhor falou em 8, mas tem 7. Não, ó, 5, 6, 7, 8. Tá? E aqui, talvez uma das formas mais comuns dentro de todo o texto dissertativo de realizar a retomada, que é justamente a retomada gramatical. A retomada gramatical, como já foi dito anteriormente, existem 2 tipos. Existe a retomada interna e a externa, né? Endógena e exógena. A mais usada no Enem, com certeza, é a interna, a endógena, tá? E ela se divide. Ela vai se dividir aqui em 2 tipos. 2 tipos. E o tipo que mais no Enem você vai utilizar é, com certeza, a retomada anafórica. Anafórica. Cuidado aqui para não confundir com figura de linguagem. Anáfora é uma figura de linguagem. Processo de coesão anafórico é outra coisa completamente diferente, tá? A retomada anafórica, como está dizendo o nome, como já diz o nome, retomada. Então você precisa buscar uma referência anterior. Uma referência anterior. Facinho, colocar ali bem pequenininho, que é fácil, bem simples, referência anterior. Então, de repente, você escreveu no texto e disse assim, né? Disse o pensamento de Thomas Malthus, quando escreveu Utopia, era a busca de uma sociedade perfeita. A busca de uma sociedade perfeita. Está aqui, ó. Quando Thomas Malthus escreveu a Utopia, sonhava-se com a sociedade perfeita. Está aqui na recência. Nela, os homens vivenciariam o respeito. Por exemplo, quando você escreve esta partícula aqui, nela, se referindo na obra, retomando a palavra obra, que está aqui, você tem um pronome tônico, e que realiza essa retomada a uma referência anterior, chamada de anafórica. Ok? A segunda forma, só para fechar aqui, a segunda forma, também gramatical, é a catafórica. Catafórica. Diferente da primeira, o referente não é anterior. A referência é posterior. Exemplo, quando eu digo este ano, quando eu uso esse pronome digo este ano,
eu estou me referindo ao elemento posterior, no caso 2020. Não é o ano do ano, não é 2019. Entende? E essa partícula aqui vai se referir a um elemento posterior, não anterior ao ano 2018, 2017, mas o ano corrente. Entende? É uma das formas. Existem outras formas de cataforia. Eu posso, por exemplo, fazer numerações. Inteligente, exemplo, ó, só para fechar. Inteligente, inteligente, racional, racional e única, ponto, 2 pontos. Esta era Clarice Lispector. Esta era Clarice Lispector. Então veja que quando eu digo esta, se refere a um elemento que está posterior. Depois, nesse caso, esse esta aqui é um pronome catafórico, tá? Tranquilo, primeira parte do ok, é importante estudar. Tudo isso, tire um print, estude. Na próxima aula eu falo sobre, é rápido, sobre a exógena. Valeu? Daqui a pouco a gente se vê. Beijão, tchau. Tchum, tchum.